Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muito bom dia. Com essas palavras da palavra do Senhor, do livro do Apocalipse, nós começamos mais um dia. Agradecido a Deus pela noite, pedindo a Deus que permaneça ao nosso lado no decorrer desse dia, colocando nas mãos de Deus todos os nossos sonhos, planos e projetos, e tendo a certeza que, tendo Deus ao nosso lado, nós alcançaremos a vitória em todas as áreas de nossa vida. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 13, o verso 6, onde a Bíblia diz o seguinte: a justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Provérbios, capítulo 13, o verso 6. Aquele que anda em integridade é salvo do mal, da perdição, de ser destruído, mas aquele que se entrega à malícia automaticamente será completamente destruído e atacado pelo próprio pecado. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 96, o verso 1 e o verso 2. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã, que é o Salmo 96, a sua autoria atribuída ao rei Davi. Todos os povos da terra deveriam saber que Deus é Senhor, Criador de todas as coisas, através da nação de Israel. Todo israelita sabia perfeitamente do propósito pelo qual Deus tinha lhe chamado. Eles eram representantes do nome de Deus nesse mundo. Deus queria abençoar o seu povo em todas as áreas, para que através do seu povo toda a terra pudesse ter conhecimento a respeito do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. É por isso que Moisés, antes de fechar os seus olhos para essa vida, aconselhando a Josué, dando as suas últimas orientações, ele falava: cada pai, cada mãe, dentro do seu lar, dentro do contexto familiar, eles deveriam instruir as novas gerações para que as novas gerações jamais pudessem se esquecer ou perder a noção de quem é Deus Criador. E os seus filhos deveriam, da mesma forma, orientar sucessivamente as outras gerações para que ninguém no futuro pudesse se esquecer do que Deus tinha feito com os seus pais no passado, libertado o seu povo do cativeiro do Egito, e com mão poderosa Deus os levou para a terra de Canaã, para que ali aquela nação pudesse representar o nome do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 96, ele conclama todas as nações a se renderem à grandeza e à majestade desse Deus, porque ele reconhece que somente Deus de Abraão é digno de toda adoração. Esse salmo foi cantado pelo rei Davi quando a Arca da Aliança foi trazida para o templo em Jerusalém. No Salmo 96, no versículo 1, no versículo 2, nós vemos um chamado do salmista: cantem, cantem, cantem. Há uma repetição de 3 vezes, é uma característica de um chamado litúrgico para que todos reconheçam. Essa repetição é uma forma de introduzir, de levar a todos a entender que, de fato, o que deve ser feito. Não existe um louvor mais apropriado que o céu receba, que o céu aprecie, quando o adorador louva a Deus em resposta por todos os feitos realizados pelo Criador, pelo seu Pai. Quando o adorador se volta para Deus com um coração cheio de gratidão, quando nós louvamos, quando oferecemos as nossas ofertas, o céu irá se abrir, irá reconhecer, irá aceitar, porque entende que resultado é uma resposta de tudo aquilo que nós já recebemos. O convite em especial do rei Davi se volta diretamente para o seu povo, para a nação de Israel, mas ele amplia esse convite para todas as nações, para todos os povos. Todo aquele que ainda não conhece quem é Deus deveria conhecer, deveria abrir seu coração, porque Ele é bom, a sua misericórdia se renova sobre o seu povo a cada dia. Eis a razão pela qual todos os povos da terra também deveriam se prostrar diante desse Deus. Jerusalém deveria ser a capital para a adoração, deveria ser o lugar onde todo adorador deveria ter alegria de se encontrar com o seu Deus. O adorador jamais deve ir na presença de Deus apenas para pedir. Ele também deve ir diante do Senhor para entregar, para ofertar. A maior oferta que um adorador pode fazer ao seu Deus é entregar a sua própria vida, o seu coração, deixar que Deus conduza a sua trajetória por inteiro. Colocar nas mãos de Deus apenas algumas ofertas é uma parte, mas colocar-se por inteiro nas mãos do Senhor é o desejo de Deus. Quando nós fazemos isso,
deixamos de viver para essa terra, para esse mundo, para viver para o Senhor, as bênçãos de Deus irão cair sobre a nossa vida de uma forma sem medida. A verdadeira razão para adorarmos a Deus, a verdadeira beleza para nos curvarmos diante do Senhor é a sua santidade. É por isso que Isaías, no seu livro, ele se volta para esse Deus e repete por 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Ele entende que Deus é tão santo que nós, como seus filhos, precisamos primeiramente sermos santificados para que depois possamos ser entronizados diante desse Deus. Porque se isso não acontecer, a santidade de Deus nos destrói. O salmista Davi desenvolveu uma amizade tão sólida com o seu Deus, e quando ele fala de justiça divina, ele não associa a justiça divina ao medo. Ele associa a justiça divina a um momento de alegria, a um momento de satisfação. É regozijo, é celebrar o nome do Senhor. Nós jamais deveríamos temer o juízo de Deus. Aqueles que são amigos do Senhor devem amar o juízo do Senhor, porque o juízo de Deus, ele é íntegro, ele é justo. Ele condena aqueles que de fato não lhe amaram, mas ele absorve e salva todos aqueles que viverem em harmonia com as suas verdades. O salmista Davi conclama a nação de Israel a louvar o nome do Senhor, mas ele também conclama até a própria natureza. Toda a natureza deveria se render a Deus. Os pássaros, os animais, as árvores, tudo de fato que foi criado por Deus nessa terra deveria se prostrar diante do Criador. Cada um, de acordo com a sua condição, deveria expressar para Deus o seu louvor, porque somente Ele é digno de todo o nosso louvor e da nossa adoração. A cada dia que Israel vivia, ele tinha plena certeza de um fato, que Deus no futuro iria enviar o seu Filho para que pudesse ter morte de cruz, para nos dar o direito da vida eterna. Os profetas que foram levantados por Deus enfaticamente falavam a respeito dessa verdade. Cada israelita, cada dia que vivia, olhava para o futuro pela fé, acreditando poder se encontrar com o Filho de Deus para que nele ele pudesse receber a salvação. Este evangelho passou a ser anunciado entre os israelitas a partir do momento em que Deus pediu ao seu povo que fizesse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Além de cantarmos ao Senhor, nós precisamos permitir que Ele conduza a nossa vida. Se nós abrirmos os nossos lábios, mas se nós não permitirmos que Ele conduza a nossa vida, de nada adiantará abrirmos a nossa boca para rendermos louvores a Ele. Se nós entregarmos as nossas ofertas, mas se o nosso coração não estiver em harmonia com as verdades, com o céu e com os irmãos dessa terra, entregar as ofertas perde completamente o sentido, torna-se apenas uma rotina que não tem nenhum fundamento, que não tem nenhum valor. Nós precisamos fazer que a nossa vida esteja em harmonia com o céu, mas o nosso coração também precisa estar completamente convicto da verdade e dos valores que Deus espera que nós possamos viver. Jamais devemos nos esquecer, nós fomos chamados por Deus para um propósito específico, como aconteceu com a nação de Israel. Deus chamou o seu povo para uma razão muito especial. Eles deveriam ser responsáveis para receber as bênçãos de Deus, mas eles também eram responsáveis para proclamar ao mundo as boas novas de salvação. Jamais deveriam viver apenas para si, mas deveriam viver em função de outras pessoas. É por isso que no Evangelho de João nós encontramos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele querer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus não era apenas pela nação de Israel. Havia um chamado especial à nação, mas havia um chamado para que todos os povos da terra pudessem se curvar diante desse Deus. É a razão pela qual a cada manhã, quando nós nos levantamos, nós queremos permitir que Deus conduza a nossa vida. Queremos reafirmar o nosso chamado. Queremos realinhar a nossa visão. Queremos a cada dia sermos mais do céu do que essa terra. Queremos ser um testemunho vivo a outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Por isso que a cada dia queremos permitir que o Senhor seja Senhor sobre cada um de nós. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reafirmamos a nossa entrega, pertencemos a Ti sem reservas. Por favor, Senhor, molda-nos por completo. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.